Parte 2. Contos de fada, mitos e outras histórias arquetípicas. Parece-me que as histórias arquetípicas se originam frequentemente nas experiências individuais através da irrupção de algum conteúdo inconsciente, que podem surgir em sonhos ou em alucinações em estado de vigília. Algum evento ou alguma alucinação coletiva acontece, e então, o conteúdo arquetípico irrompe na vida de um indivíduo. Isto é sempre uma experiência luminosa. Nas sociedades primitivas praticamente nenhum segredo é guardado, então essa experiência é sempre comentada, ampliando-se por outros temas folclóricos existentes que a completam. Então ela se desenvolve tanto quanto um boato. Tais invasões do inconsciente coletivo no campo de experiências de um único indivíduo provavelmente, de tempos em tempos criam novos núcleos de histórias e mantêm vivos os materiais já existentes. Por exemplo, aquela história do moleiro reforçará naquela região a crença nas bruxas raposas. A crença existia anteriormente, mas esta história manterá viva ou modernizará. Ou ainda, trará uma nova versão à velha ideia de que as bruxas sob forma de raposas saem matando ou enfeitiçando pessoas. Estes eventos psicológicos, que sempre atingem o indivíduo em primeiro lugar, são, no meu modo de pensar, o ponto de partida e ao mesmo tempo o fator que mantém vivos os temas folclóricos. Cogitou-se que as pessoas que conhecem certos temas de contos de fada e de histórias, adaptam-nas a situações locais. Digamos que exista uma moça numa cidade que se suicidou atirando-se de um penhasco. 10 anos mais tarde este suicídio, que ocorreu devido a um caso amoroso mal-sucedido, pode ser circundado por um conto com o tema clássico do suicídio. Eu acho que isso facilmente poderia acontecer, mas não encontrei até agora nenhum exemplo significativo onde se pudesse constatar e provar cada passo dessa transformação. Provavelmente temos que reconhecer os dois modos, podendo dizer que quando uma história está enraizada em algum lugar, ela é uma saga local, e, quando ela vagueia como uma planta aquática sem raízes, adquire a característica abstrata de um conto de fada, e que se uma vez mais adquirir raízes, torna-se novamente uma saga local. Pode-se usar a analogia de um cadáver, sendo o conto de fada os ossos ou o esqueleto, a parte que não é destruída, pois ele é o núcleo básico e eterno de tudo. Ele reflete com mais simplicidade as estruturas arquetípicas básicas. O mesmo problema existe quanto à diferença entre uma história local e um conto de fada. Aparece de outra maneira e com muita controvérsia quanto às relações entre o mito e o conto de fada. E, Savizer, um clássico, mostrou, por exemplo, que o mito de Hércules foi construído a partir de aventuras separadas, todas elas sendo temas de contos de fada. Ele demonstrou que este mito deve ter sido um conto que foi enriquecido e elevado ao nível literário de um mito. Numa teoria oposta, algumas pessoas contestam dizendo que os contos de fada são mitos degenerados. Elas creem que originalmente os povos tinham somente mitos e se a ordem social e religiosa de um povo decaísse, então as remanescências daquele mito sobreviviam em forma de contos de fada. Existe uma certa veracidade nesta teoria do mito decadente. Por exemplo, numa coleção intitulada The Fairy Tales of Old Literature, da Marchen der Weltliteratur, que consta agora de cerca de 35 volumes, pode-se encontrar no volume de contos gregos, episódios ligeiramente distorcidos. Da Odisseia, um príncipe viaja para uma ilha onde existe um grande peixe, ou um ogro, e ele cega esse ogro de um só olho e se esconde sob a barriga de um grande carneiro, conseguindo escapar da caverna do monstro. Foi assim que Ulisses escapou da caverna de Ciclope. Vê-se, portanto, que a história foi preservada até hoje. Portanto, não acho forçado dizer que este conto é remanescente da história de Ulisses. Ele sobreviveu sendo hoje em dia um conto folclórico comum na Grécia. Isto me convenceu que os grandes mitos podem decair com a civilização a que pertencem, e que os temas básicos podem sobreviver como temas de contos de fada, migrando ou então permanecendo no mesmo país. Do mesmo modo que analisei as sagas locais, eu considero duas possibilidades. Para mim os contos de fadas são como o mar, e as sagas e os mitos são como ondas desse mar. Um conto surge como um mito, e depois afunda novamente para ser um conto de fada. Aqui novamente chegamos à mesma conclusão. Os contos de fada espelham a estrutura mais simples, mas também a mais básica, o esqueleto, da psique. O mito é uma produção cultural. Se pensar no mito de Gilgamesh, está se pensando na civilização babilônico-hitita suméria, porque Gilgamesh pertence a elas e não pode ser colocado na Grécia ou em Roma.
Da mesma forma, os mitos de Hércules e Ulisses pertencem à Grécia e não podem ser imaginados no contexto de Maurí. Se se estuda as implicações psicológicas dos mitos, vê-se que eles expressam em muito o caráter nacional da civilização onde se originaram e onde permanecem vivos. Tem uma forma bonita porque geralmente sacerdotes ou sacerdotes poetas, pois em algumas civilizações são a mesma coisa, deram a essas histórias uma forma solene, litúrgica e poética. O mito apresenta, pois, conjuntos de expressões culturais conscientes que facilitam sua interpretação, pois neles certas ideias são expressas de maneira mais explícita. Disse, por exemplo, que Gilgamesh é favorecido por Chamas, o deus Sol, a respeito do qual muito material pode ser coletado e unido numa ampliação, fornecendo tudo o que é necessário. Muitas vezes um herói de um conto de fada tem qualidades solares, mas estas podem estar indicadas somente por um pequeno detalhe, por exemplo, o fato dele ter cabelos dourados. Não há menção alguma do fato de ser ele favorecido por um deus solar específico. Pode-se então dizer que a estrutura básica ou que os elementos arquetípicos de um mito são construídos numa expressão formal, que se liga ao consciente coletivo cultural da nação na qual se originou e que, de certa maneira, está mais próximo da consciência e do material histórico conhecido. Às vezes, ele é mais fácil de ser interpretado, pois é menos fragmentado. Frequentemente, é também mais bonito e mais impressionante na forma do que os contos de fada, e isso faz com que certos estudiosos fiquem seduzidos e digam que o mito é o mais importante e que o resto é somente um reles vestígio. Por outro lado, ao elevar-se tal tema arquetípico a um nível nacional e cultural, unindo-o a tradições religiosas e formas poéticas, expressa-se mais especificamente os problemas daquela nação naquele determinado período cultural, mas perde-se muito do seu caráter humano. Ulisses, por exemplo, é a essência do intelecto hermético mercurial grego e pode ser facilmente comparado a heróis ardilosos de outras nações. Entretanto, o mito de Ulisses é mais específico e mais grego, perdendo desta maneira certos traços humanos universais. O estudo dos contos de fada é essencial para nós, pois eles delineiam a base humana universal. Eles são especialmente importantes quando se analisam pessoas do outro lado do mundo, se um indiano ou um australiano chega ao seu consultório, e se você estudou apenas alguns mitos, será difícil lançar uma ponte humana até esse homem. Se, entretanto, o analista conhece as estruturas humanas básicas, ele será capaz de contatá-lo. Eu ouvi, certa vez, um missionário das Ilhas dos Mares do Sul dizer que a maneira mais simples de entrar em contato com os habitantes de lá era contando-lhes contos de fada. É uma linguagem que todos entendem. Se ele houvesse contado a história de algum grande mito, não teria tido tão bons resultados. Ele tinha que usar o material básico na sua forma mais simples, porque está a expressão da estrutura mais geral, e ao mesmo tempo mais básica do ser humano. Isto também se deve ao fato de o conto de fada estar além das diferenças culturais e raciais, podendo assim migrar facilmente de um país para outro. A linguagem dos contos de fada parece ser a linguagem internacional de toda a espécie humana, de idades, raças e culturas. Algumas vezes, quando não entendo um conto de fada, uso os mitos como paralelos, pois devido ao fato de o mito estar mais próximo da consciência, frequentemente ele me fornece uma ideia sobre o significado. Logo, não se pode deixar de lado os mitos, pois eles podem servir de ponte quando o material de um determinado conto de fada não for compreendido. E às vezes o conto está terrivelmente distante do nosso mundo coletivo consciente. Também temos que subdividir mitos religiosos, pois alguns estão ligados a um ritual, enquanto outros não. Numa certa ocasião, o mito é contado num certo festival, e canta-se a canção que pertence a certo evento mitológico. Ou em algumas escolas, a escola Talmud, por exemplo, existem textos sagrados que são lidos em certas ocasiões, passando então a constituir-se numa espécie de liturgia. Por outro lado, existem mitos religiosos que não se constituíram em liturgias como, por exemplo, o épico Gilgamesh, que era repetidamente recitado na corte do rei, mas nada indica que isto tenha se erigido em liturgia. Quanto a mitos religiosos que não são incluídos nem em liturgia nem citados em ritual, e que não são veículos de conhecimento sagrado, oral ou escrito, seriam classificados na categoria anteriormente citada. Mas há o caso específico em que se deparam com mitos que constituem rituais religiosos, como liturgias ou canções entoadas por certos sacerdotes.
Na minha opinião, tais mitos litúrgicos não são basicamente diferentes de outros, exceto por terem se tornado parte da tradição consciente da nação. Eles passaram a integrar o corpo do conhecimento consciente daquela nação, sendo oficialmente reconhecidos. Isto não os coloca de modo algum em segundo plano, significa somente que eles foram elaborados por um longo tempo. De modo geral, esses mitos foram influenciados por tradições históricas. Estes textos e canções sagrados são frequentemente ininteligíveis. Foram burilados de tal forma que fazem meramente alusão a algo que todo mundo já conhece. Por exemplo, algumas canções de Natal que conhecemos são assim, se você tivesse que pesquisá-las como apareceram há 2000 anos atrás. E se você não conhece nada a respeito do cristianismo, não seria capaz de apreender o seu sentido. Uma canção de Natal alemã diz: de uma raiz tenra uma rosa despontou, e então seguem-se algumas alusões remotas a respeito de uma virgem intocada. Suponhamos que não se conheça nada sobre o cristianismo e se descubra essa canção. Dir-se-ia que há algo sobre uma rosa e sobre uma virgem, mas o que isso significa? Para nós, a canção é inteligível, porque ela se refere a um mistério que nós todos conhecemos. A tradição cristã está totalmente integrada em nossa cultura, podendo tais canções aparecer sob uma forma alusiva, entretanto somente os temas arquetípicos que são significativos para muitas pessoas, há centenas de anos, são tratados dessa maneira. Se o cristianismo tivesse sido confinado a uma seita local na Ásia Menor, ele teria morrido com o seu mito, e não teria atraído outros materiais simbólicos, e nem teria essa forma. A elaboração extensiva do material original provavelmente depende da importância do impacto que o evento nuclear arquetípico causa sobre as pessoas. Há uma proposta de que talvez o cristianismo tenha se originado como saga local e, a partir desta, tenha se desenvolvido em um mito. Em seu livro Aion, Jung coloca que a personalidade de Jesus de Nazaré, tão desconhecida, misteriosa e impressionante, e sobre a qual nós conhecemos muito pouco, atraiu uma enorme quantidade de projeções e símbolos, como, por exemplo, o símbolo do peixe e do cordeiro, e muitas outras imagens arquetípicas do self, tão bem conhecidas por toda a humanidade. Muitos desses símbolos não são sequer mencionados na Bíblia, por exemplo, o pavão, um símbolo do início do cristianismo, símbolo da ressurreição e do Cristo. Toda a rede de ideias mitológicas existentes na antiguidade remota foram vagarosamente sendo cristalizadas em torno da personalidade de Cristo. Os caracteres específicos de Jesus de Nazaré foram de tal maneira obscurecidos, que nos confrontamos muito mais com o símbolo do Deus-homem, que em si mesmo está ampliado por muitos outros símbolos arquetípicos. Deste modo, se de um lado a figura de Jesus é generalizada, de outro ela é mais específica. Como pode ser comprovado pelos primeiros padres da Igreja que lutavam contra a tendência da época de se dizer que Jesus Cristo era somente um outro Dionísio ou Osíris. As pessoas diziam: "Ah, seu Jesus Cristo nós o conhecemos, nós o veneramos sob a forma de Osíris." Os apologistas cristãos ficavam furiosos com isso, dizendo que Cristo não era nem Osíris nem Dionísio, ele era uma nova mensagem. A partir daí, travou-se a luta sobre a nova mensagem, que tinha de ser analisada sob uma outra luz, e tais pessoas diziam, não devia ser juntada regressivamente a esses outros mitos. Sobre Jesus as pessoas diziam, mas este é Osíris, este é o nosso Dionísio. Nós conhecemos o Deus sofredor e dilacerado há muito tempo. E eles estavam parcialmente certos, pois o que viam era o mesmo modelo arquetípico geral. Mas os outros também estavam certos quando insistiam que agora esta era uma nova consciência cultural sob uma forma nova e específica. O mesmo aconteceu quando os conquistadores na América do Sul descobriram o ritual da crucificação entre os aborígenes. Algum padre jesuíta chegou mesmo a dizer que o demônio havia posto aquelas coisas nas cabeças dos índios para despertar a possibilidade de conversão. Mas a hipótese da disposição arquetípica da psique humana simplifica muitas dessas questões, e torna-se desnecessário que nos percamos em brigas por causa dos mitos religiosos. As diferentes versões são elaborações diferentes de várias formas do arquétipo. Pode-se dizer que onde quer que se constele um conteúdo arquetípico de importância vital, ele tende a se tornar o símbolo central de uma nova religião. Entretanto, quando o conteúdo arquetípico pertence meramente aos afazeres do ser humano, e não está especificamente constelado, ele é manipulado sob a forma de folclore.
Mas na época de Cristo a ideia do Deus-homem, que já existia há anos, tornou-se uma mensagem eminentemente importante. Aquilo que agora teria que ser realizado a qualquer custo. E por isso que ela se tornou a Boa Nova, a nova luz, e seu impacto emocional criou tudo isso que nós conhecemos como civilização cristã, assim como a iluminação de Buda criou tudo aquilo que se conhece agora como religião budista. Há um outro problema ligado a este. Em seu livro, Primitive Culture, Taylor, a partir de sua teoria sobre o animismo, tentou explicar os contos de fada a partir do ritual, dizendo que os contos deveriam ser considerados não só como remanescentes de determinada fé em decadência, mas principalmente como remanescentes de um rito antigo. O rito morreu, mas sua história permaneceu na forma dos contos de fada. Eu não acredito nisso, porque acho que a base não é ritual, mas uma experiência arquetípica. Entretanto, os ritos são tão antigos que o máximo que se pode fazer é imaginar como teriam se originado. Os melhores exemplos que encontrei de como um rito poderia ter se originado estão nas histórias que se seguem. Uma das histórias é a autobiografia de Black Elk, um curandeiro pertencente à tribo de índios americanos do Sioux Oglala. Ainda menino, Black Elk esteve muito doente, ficando quase em coma. Foi quando ele teve uma visão ou revelação impressionante, na qual era transportado para os céus, onde muitos cavalos vinham a ele dos 4 pontos cardeais, quando então encontrou o espírito do avô que lhe deu a planta medicinal para o seu povo. Profundamente abalado pela visão, o jovem guardou-a para si como qualquer pessoa normal faria. Porém, mais tarde desenvolveu-se nele uma aguda fobia de tempestades e trovoadas, de tal modo que bastava aparecer uma nuvenzinha no horizonte para ele tremer de medo. Isso forçou a consultar o curandeiro da tribo. Este lhe disse que a causa desse temor, dessa doença, era ele ter guardado para si a visão que teve e não a ter compartilhado com sua tribo. O curandeiro disse a Black Elk: sobrinho, agora eu sei qual é o problema. Você precisa fazer o que o cavalo baio, na sua visão, queria que você fizesse. Você precisa fazer uma apresentação desta visão para o seu povo na terra. Precisa primeiro fazer a dança do cavalo para que o povo veja. Então o medo o abandonará. Mas se você não fizer isso, algo muito ruim irá lhe acontecer. Black Elk, que estava com 17 anos, seus pais e outros membros da tribo juntaram alguns cavalos. Alguns eram brancos, outros pretos, outros alazões, mais alguns pardos e um cavalo baio para Black Elk montar. Black Elk ensinou as canções que ele ouvirá durante sua experiência e quando a visão foi encenada, teve um profundo efeito na tribo inteira, chegando mesmo a ser um efeito curativo, fazendo com que um cego passasse a enxergar, um paralítico a andar e outras doenças psíquicas também foram curadas. A tribo decidiu encená-la novamente. E creio que muito provavelmente isso teria continuado como um ritual se pouco depois, a tribo não tivesse sido quase que totalmente destruída pelos brancos. Por esse relato, estamos muito próximos de testemunhar as origens de um ritual. Eu encontrei uma outra pista para a origem de um rito num conto esquimó relatado por K. Rasmussen da Gabi Desadlers, Frankfurt, 1923. Certas tribos do Círculo Polar Ártico celebram um festival da águia. Eles enviam mensageiros com bastões que têm na ponta uma pena para convidar as outras tribos para a grande festa. Os anfitriões constroem um grande iglu, algumas vezes uma grande casa de madeira. Uma vez por ano as pessoas aí chegam nos seus trenós puxados por cachorros. Na entrada da casa há uma águia empalhada. Eles dançam, contam histórias, trocam esposas e comerciam. O Festival da Águia é o grande encontro semi-religioso, semi-profano, de todas as tribos. A história sobre o festival é a seguinte. Uma vez, um caçador solitário matou uma águia especialmente bonita. Ele a levou para casa, aparentemente com um certo sentimento de culpa. Ele a empalhou e guardou-a, sentindo-se, de tempos em tempos impelido a oferecer-lhe um pouco de comida como sacrifício. Aconteceu que certa vez estava ele com seus esquis caçando, quando entrou numa tempestade de neve. Ele se sentou e de repente viu à sua frente 2 homens com bastões ornados de plumas. Os homens vestiam máscaras de animais e ordenaram-lhe que o seguisse depressa. Então, apesar da nevasca, ele se pôs de pé e seguiu-os. Eles iam muito depressa, deixando-o com uma grande exaustão. Foi quando, através da bruma, ele avistou uma cidadezinha da qual vinha um ribombar fantasmagórico. Ele perguntou aos homens o que aquilo significava, e um deles respondeu muito tristemente: é o coração de uma mãe que está batendo.
Eles levarão na cidade até uma mulher muito digna que estava de preto, e ele logo percebeu que era a mãe da águia que ele havia matado. A mulher, mãe da águia, disse que ele havia tratado seu filho tão bem, que ela queria lhe agradecer e queria pedir que continuasse fazendo assim. Em seguida, disse-lhe que o apresentaria ao seu povo. As pessoas, na verdade, eram águias que temporariamente tomavam forma humana, e que lhe mostraria o festival da águia. Ele deveria memorizar tudo, e quando voltasse à sua tribo deveria relatar-lhes o que vira e dizer-lhes que anualmente deveriam fazer essa comemoração. Depois dos homens águias terem apresentado o festival da águia, tudo desapareceu repentinamente, e ele se viu novamente no meio da neve, tonto e quase congelado. Ele voltou à sua cidade, reuniu os homens e contou-lhes a mensagem, e desde então, disse que o festival da águia é celebrado, exatamente como foi prescrito. O caçador obviamente caiu em coma, quase congelado, e neste estado de profunda inconsciência ele teve o que podemos chamar de visão arquetípica. Isso explica por que tudo desapareceu tão repentinamente e porque ele se viu tonto no meio da neve. Este foi o momento em que voltou à consciência e viu as pegadas dos animais atrás dele, os últimos vestígios dos mensageiros. Podemos ver novamente como um rito passa a existir de modo paralelo àquele de Blackwell, isto é, a partir da experiência arquetípica de um indivíduo. E se o impacto é suficientemente forte, a necessidade de transmiti-lo, ao invés de guardá-lo para si mesmo. Eu encontrei em menor escala fatos similares na análise, quando o analisado tem uma experiência arquetípica e naturalmente guarda-a para si. Esta é a reação natural, pois é o segredo de uma pessoa que não quer que outros a minimizem. Mas então outros sonhos aparecem dizendo-lhe que não deve guardar a visão para si, mas contá-la para seu marido ou sua mulher, dizendo-lhe: eu tive uma experiência e tenho que me ater a ela. E por isto que agora quero falar-lhe sobre ela, pois de outra maneira você não entenderá minha conduta. Eu tenho que ser leal à visão e agir de acordo com ela. Numa vida matrimonial não se pode mudar de comportamento de repente, sem qualquer explicação. Ou talvez ela precise ser comunicada a um grupo maior, como aconteceu à visão de Blackwell, para quem o curandeiro disse que seus sintomas neuróticos mostravam que a visão de Blackwell era algo que pertencia à tribo e não um segredo seu, em particular. A partir dessas duas histórias, eu concluí que esta é uma explicação provável de como um ritual passa a existir. Neste exemplo do esquimó, eles dizem isso para si mesmos. Vemos novamente que a base é uma invasão pelo mundo arquetípico da consciência coletiva temporal de um grupo, sendo o indivíduo o seu intermediário. Primeiro uma pessoa passa pela experiência e depois conta as outras. Além do mais, se realmente pensarmos bastante, de que outra maneira isto poderia ter acontecido? Essa é a maneira mais óbvia pela qual um ritual poderia ter se originado. Mais tarde o rito poderá ser ainda modificado por incursões menos fortes no inconsciente e por sonhos. Existe um famoso ritual entre os primitivos australianos chamados Kunapipi, que já conta 30 anos de existência. Um etnólogo de mérito, Bernd, colecionou sonhos que se referiam a esse rito. Os aborígenes dizem que eles sonham sobre o ritual e no seu livro Kunapipi ele nos dá uma coleção desses sonhos, todos eles com influência no ritual, seja alterando-o ligeiramente, seja acrescentando-lhe pequenos aspectos. O sonho é contado à tribo, e se a alteração for boa e pertinente ela é acrescentada ao ritual. Analisando católicos, tenho observado que isso ocorre de alguma maneira. Alguém sonha com a missa, por exemplo, e o inconsciente dessa pessoa faz toda sorte de proposições para que alguma coisa possa ser acrescentada. Eu me lembro de uma freira que sonhou com a missa e toda a cerimônia seguia normalmente até que chegou o momento dos Sanctus, e então o sino tocou e houve uma interrupção. No momento mais sagrado da missa, o momento da transubstanciação, o bispo subiu ao púlpito e fez um sermão curto, prosaico e realista sobre o significado de Deus ter se tornado homem, após o qual a missa retomou seu curso. E como se o inconsciente da freira desejasse mostrar que uma parte importante do sentido do mistério havia sido perdida de vista. Há ainda um outro tipo de história arquetípica que vale a pena mencionar. Se considerarmos o Fairy Tales of Old Literature, observaremos que em certos relatos de etnólogos, o que é chamado de contos de fadas são praticamente contos de animais, e mesmo na coleção de Grimm há muitos contos desse tipo. De acordo com Laurens van der Post em The Heart of the Hunter, cerca de 80% dos contos dos bosquímanos são contos de animais.
A palavra animal não é muito exata, pois embora os personagens sejam animais, todo mundo sabe que esses animais são, ao mesmo tempo, seres antropomórficos. Como acontece na história do Festival da Águia, no qual existem águias que são seres humanos e que 2 minutos mais tarde são novamente águias. Analogicamente acontece o mesmo com as histórias dos bosquímanos. Algumas vezes eles mesmos dizem, a hiena que naturalmente é um ser humano, disse a sua esposa. Nem sempre isso é dito de forma explícita, mas na história a hiena apanha um arco ou faz um barco, ou coisas semelhantes. Essas figuras são seres humanos com forma de animais, ou animais em forma de seres humanos. Não são o que hoje em dia chamaríamos de animais. Os antropólogos discutem se os animais estão disfarçados em seres humanos, ou os seres humanos disfarçados em animais. Mas para mim isto é uma besteira. Eles são o que são. São animais e seres humanos. Nenhum primitivo iria se questionar sobre isso, não há contradição. Do nosso ponto de vista eles são animais simbólicos, pois fazemos uma outra distinção. Nós consideramos que o animal é o portador da projeção de fatores psíquicos humanos. Enquanto houver uma identidade arcaica e enquanto não se levar em conta a projeção, o animal e o que se projeta nele são idênticos. Eles são uma e a mesma coisa. Consideram-se bonitas aquelas histórias de animais que representam as tendências humanas arquetípicas. Eles são humanos porque naturalmente não representam os verdadeiros instintos dos animais, mas nossos instintos animais, e nesse sentido, eles são de fato antropomórficos. Digamos, por exemplo, que o tigre numa história represente a avidez. Não é a avidez real do tigre que é representada, mas a nossa própria avidez de tigre. É quando nos tornamos tão ávidos quanto os tigres que sonhamos com um tigre. Trata-se então de um tigre antropomórfico. Tais histórias com animais são extremamente frequentes, e há muitos pesquisadores que afirmam que eles são o tipo mais antigo de história mitológica. Estou muito tentada a acreditar que as formas mais antigas e básicas de contos arquetípicos têm esse molde, histórias sobre seres animais antropoides onde a raposa fala com ratos, e o coelho com o gato. Por ser conhecida como alguém interessada em contos de fada, sempre sou forçada pelas famílias a contar histórias para suas crianças, e tenho observado que crianças abaixo de certa idade preferem histórias com animais. Quando se começa com histórias de príncipes e princesas que foram capturados pelo demônio, então as crianças perguntam, o que é demônio? E assim por diante. Elas precisam de muitas explicações. Mas se inicia dizendo, o cachorro disse para o gato, então elas ouvem com muita atenção. Parece-me, pois, que esse é o material básico, a mais profunda e antiga forma de contos. Ocorre o mesmo na relação entre os contos de fada, sagas locais, fábulas de animais, ritos, mitos e contos religiosos. Eu menciono isso simplesmente pelo fato de haver tanta discussão e tantas hipóteses a esse respeito na literatura que trata de mitologia.